Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a ter blindagem emocional, domínio das emoções e recuperar a sua coragem de agir. Se isso te interessa, fique aqui comigo nos próximos minutos, porque a gente vai falar sobre o medo de errar. Se você hoje está paralisada por esse medo de errar, você precisa descobrir o quê? A causa emocional. A gente vai falar disso. Existe uma causa emocional que faz você ter medo de errar, faz com que você paralise a sua vida, faz com que a sua vida fique travada. Então é sobre isso que nós falaremos a partir de agora em mais uma live da blindagem emocional. Vem chegando, compartilha com quem você acredita que precisa desse conteúdo, um conteúdo muito importante na construção da sua coragem, porque coragem é uma construção. Coragem é uma construção, coragem não é algo que cai do céu, eu sempre digo isso para você. Vai dizendo de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial, para que você daqui a pouquinho a gente comece aqui mais um conteúdo para você superar, dominar esse medo de errar, esse medo que está fazendo você paralisar, não avançar e seguir numa vida que eu chamo de uma vida de sofrimento, uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida pesada e que você não merece. Você não merece essa vida, só que você precisa agir. Não há como você mudar a sua vida se você não agir, se você não entrar em ação. E é sobre isso que vamos falar daqui a pouco. Deixa eu dar um bom dia para Sam Aparecida, para Patrícia. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Tá sumida, hein, Patrícia? Seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui para a gente falar daqui a pouquinho sobre este medo de errar. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar como superar o medo de errar. É sobre isso que a gente começa a falar. Você pode deixar aqui a sua pergunta, o seu comentário. Eu quero ler o seu comentário, eu quero ler a sua pergunta. Estou sem os óculos. Ah, não, os óculos estão aqui, mas vou conseguir ler aqui, está aqui. Deixa eu dar um bom dia para quem já chegou aqui também. A Rosana. Oi, Rosana, seja muito bem-vinda. A Onedes Portela também por aqui, seja muito bem-vinda. O Daniel Santana, bom dia. Sam Aparecida, bom dia. Patrícia, oi, Gata, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá então falar sobre esse medo de errar. Imagine uma seguinte situação. Imagine que você está numa gaiola. Sabe essas gaiolas de passarinho? Você está numa gaiola, uma gaiola grande. Imagina você dentro dessa, vamos chamar de cela, né? Uma cela como essa. E você fica ali triste, desesperada para sair. Você gostaria de viver o mundo lá fora, mas você está dentro dessa gaiola, dessa cela. E você tem, curiosamente, a chave dessa cela. Só que você não abre essa cela, você não abre essa gaiola. E talvez essa historinha que eu contei para você retrate muito bem como está a sua vida hoje. Você tem os recursos, você tem o caminho, mas você não dá o próximo passo. Você não sai dessa gaiola. E por quê? Porque você provavelmente está dominada pelo medo de errar. O medo de dar um próximo passo e se arrepender. Quem aqui se identifica com isso? O medo de arriscar e não dar certo e a partir daí você ter algumas consequências. Oi, Ideia, seja bem-vinda. Andréa Galvão, seja muito bem-vinda. Esse medo de errar paralisa a sua vida. E é como se você permanecesse nessa gaiola para sempre. Imagina você ter a chave dessa cela, de você poder sair livremente, mas você está com a chave na mão, mas você não sai, você permanece lá. E esse medo de errar, ele não nasceu com você. Ele não nasceu com você. E eu quero que você preste muita atenção nisso e acredite no que eu vou te falar. Você não nasceu com esse medo de errar. Esse medo de errar, ele foi construído a partir de experiências que você teve ao longo da sua vida, a partir de significados que a sua mente deu para essas experiências, a partir de crenças que foram formadas a partir de significados, ou seja, um empilhamento de significados, e a partir de comportamentos que você teve.
Com isso, você paralisou, você travou. Você está provavelmente a um passo da sua liberdade. Você talvez esteja a um passo de ter a vida que você deseja, o que eu chamo de vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem. Oi, Clara, seja bem-vinda. Vida de coragem. O que é a vida de coragem? A vida de coragem é a vida que é boa para você. A vida que acontece de acordo com as tuas regras, com os teus valores, com os teus princípios, com aquilo que realmente você gosta, com aquilo que é bom para você. Essa é a vida de coragem, a vida que é do seu jeito. E talvez hoje você não esteja vivendo essa vida de coragem porque você está dominada por esse medo de errar. Como eu disse, esse medo não nasceu com você. Se você olhar para uma criança, e você já foi uma criança, você já foi uma bebezinha, você já foi, né, uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. Se você olhar para uma criança, você percebe que essa criança, ela não tem medo de errar. Faz sentido? Essa criança, ela arrisca. É só a gente olhar, por exemplo, quando uma criança aprende a andar. Como que ela faz? Ela, pouco a pouco, ela vai tentando se escorar ali, ela coloca uma perna, ela firma a outra e aí ela cai. Muito provavelmente ela cai, ela não vai conseguir ficar de pé, ereta de primeira, ela vai cair. E aí ela poderia ficar com muita vergonha, por exemplo, e nunca mais tentar ficar de pé. Faz sentido? Só que não. A criança, para ela, aquilo ali não significou nada. Para aquela criança, ok, ela cai, então ela tenta de novo, ela se escora, ela faz de novo aquela força, e aí de tanto ela tentar, uma hora ela fica de pé. E com você aconteceu a mesma coisa. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Você também foi essa criança que aprendeu a andar errando. Você foi essa criança que aprendeu a ficar de pé caindo muitas vezes. Só que, por alguma razão, por alguma experiência, por alguma interação que você teve ao longo da tua infância, esse medo de errar ele surgiu. Tudo que nós vivemos, presta muita atenção, tudo que nós vivemos desde a infância, e eu vou até além, desde a gestação, a nossa mente dá significados. Escreva aqui, significados. Esses significados são importantes para a mente, porque isso é uma maneira dela se antecipar a um perigo. Se há um significado positivo, ok, você pode fazer aquilo, você pode comer aquilo que teve um bom significado para você. Porém, se alguma experiência a sua mente deu um significado ruim, provavelmente você vai evitar a partir de agora. Elisângela, seja bem-vinda. Faz sentido? Significado. Tudo que você viveu, a sua mente dá um significado. Ela dá um significado. E a partir desse significado, as suas crenças são formadas. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você na infância, você comeu, sei lá, a sua mãe fez você comer uma verdura, um legume que você não gostaria, sei lá, chuchu. Ela forçou você a comer chuchu. E aí você coloca o chuchu na boca e aí você não gosta daquele gosto, né, do chuchu, e a mente dá um significado. Chuchu é ruim, chuchu é amargo, chuchu não é bom. E a partir dali, esse significado se torna a tua crença. Você passa a acreditar que chuchu é ruim. Eu não gosto de chuchu. E o seu comportamento atende o quê? Aquilo que você acredita. Então, se você vai num jantar e alguém te oferece chuchu, você fala, não, obrigada, eu não gosto de chuchu. O seu comportamento atende aquilo que você acredita. Tudo bem? E esse medo de errar provavelmente vem de uma ferida emocional. E eu vou te revelar qual é essa ferida emocional. A que é mais comum para as pessoas que têm o medo de errar, o medo de se arriscar. Você precisa entender aonde isso começou. Porque, como eu disse, esse medo de errar, ele não nasceu com você. Uma criança nasce como uma folha em branco, ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, ela não sabe. Ela vai aprendendo com as experiências da vida e com os significados que a mente vai dando. E muito provavelmente, se você hoje está paralisada, é porque você está com medo de arriscar.
Você está com medo de tomar uma decisão. E aqui eu quero que você entenda, a vida só muda quando você toma decisões. A vida só muda quando você age de verdade. Uma vida que você deseja, ela não vai cair do céu. A coragem que você clama tantas vezes, ela não vai surgir do nada. A coragem verdadeira também é uma construção. Assim como o medo de errar é uma construção, a coragem verdadeira também é uma construção. Porque as pessoas ficam nessa mentira ou nessa enganação, acreditando que elas precisam de coragem, que a coragem ela vai surgir um dia na vida delas e não será assim. Não será dessa maneira. Oi Zefa, seja bem-vinda. Não é dessa maneira. A coragem, a palavra coragem, é a junção de duas do latim. Cor, de coração, e agem de agir. Ou seja, coragem é agir com o coração. Coragem é agir. Coragem é entrar em ação. Então entenda que se você quer mudar a sua vida, você precisa entrar em ação. Isso é coragem. E a coragem verdadeira, que eu sempre digo aqui, não é a coragem heróica que muitas vezes a gente viu nos filmes, a gente olha na literatura e a gente acredita que é isso que você precisa desse heroísmo para tomar uma decisão, para se libertar de um casamento, para sair da procrastinação, para mudar de carreira, para você prosperar, você precisa dessa coragem heróica. A coragem heróica, muitas vezes, ela é inconsequente. Eu coloquei um vídeo aqui no Instagram ontem que mostra um treinamento, uma simulação de um treinamento de bombeiros. Porque os bombeiros, normalmente nós associamos coragem a eles, né? A gente chama, né? E com razão, a gente fala, os bombeiros são heróis, são heróis, né? De arriscar muitas vezes a própria vida para salvar outras pessoas. Mas você acha que na maioria das vezes os bombeiros, eles conseguem salvar aquelas pessoas e também manter a própria integridade física? Sim. Com certeza. A estatística sempre ela é positiva. Mas por quê? Porque simplesmente eles são seres sobrenaturais, heróis, e aí eles conseguem tudo? Não. Eles conseguem esse alto resultado, esse alto desempenho, porque existe uma palavrinha mágica chamada preparação. Escreva aqui. Existe preparação. Eles se preparam para enfrentar situações. Esse vídeo que eu coloquei é um vídeo de quase 3 minutos. Assista depois, para você ver o que é preparação. Por isso que coragem, a coragem dos bombeiros não é a coragem heróica. É a coragem da ação com preparação. Eles agem preparados, eles treinam. E você também precisa começar a se preparar para mudar a sua vida. Se você quer mudar a sua vida, você precisa se preparar. Você precisa, por exemplo, descobrir qual é a causa emocional desse medo de errar. Aonde que isso começou? Isso é fundamental. Você precisa ter um plano. Isso é preparação. Você precisa saber qual é o passo, qual a direção que você vai dar para a sua vida. Isso é preparação. Você acha que um bombeiro entra num lugar sem um mapa, por exemplo, do lugar? Sem saber aonde que ele corre mais risco ou não? Ele não vai entrar assim. Os bombeiros são heróis? Sim. Mas a gente precisa, de uma certa maneira, desmistificar essa palavra, principalmente quando a gente associa com coragem. Coragem não é apenas heroísmo. E você não precisa de atos heróicos para mudar a sua vida. Você precisa de preparação. Você precisa de preparação. E a primeira preparação que você precisa verdadeiramente na sua vida é dominar as suas emoções. É aprender a dominar as suas emoções. É aprender a ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Você precisa aprender a ter blindagem emocional. Esse domínio das emoções, ele é essencial. Oi Maria. Ele é essencial para você
Não apenas tomar as decisões que você precisa, não apenas para você superar o medo de errar, mas para você sustentar as suas escolhas. Porque a parte mais difícil de qualquer processo de mudança de vida é você sustentar a sua escolha. Porque tomar a decisão, por exemplo, eu vou me separar hoje, eu vou largar o meu emprego hoje, você pode fazer agora se você quiser. O problema é sustentar isso. O problema é não voltar atrás. O problema é você depois não se frustrar por ter voltado atrás, porque isso vai adoecer a sua autoestima. Você vai se sentir incapaz, você vai se sentir fraca, e isso vai te derrubar ainda mais. Por isso, se você vai entrar, vamos chamar, nessa batalha, nessa grande decisão da sua vida, vá preparada. Vá preparada para enfrentar os obstáculos que existirão nesse processo. Não ache que vai ser tudo fácil. Não ache que vai ser tudo simples. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. E aí você precisa entender a causa emocional desse medo de errar. E existe uma ferida emocional que normalmente está associada, que é a ferida da humilhação. Normalmente, pessoas que hoje estão paralisadas, travadas pelo medo de errar, elas viveram a ferida da humilhação, elas carregam essa ferida da humilhação. E essa ferida da humilhação, como que ela surge? Através, muitas vezes, da desvalorização que você sofreu, por exemplo, da sua mãe, do seu pai. Muitas vezes, através de repreensões públicas, através de violência, através de palavras duras, através de bullying muitas vezes, através daquilo que você viveu na escola. Porque a gente vive na escola uma realidade na nossa infância, e os nossos filhos também, que a gente não sabe o que está acontecendo de verdade lá. Faz sentido? Oi, Márcia, bom dia. A gente não sabe. Oi, Rosângela, seja bem-vinda. A gente não sabe o que está acontecendo. E ali você pode ter vivido muitas humilhações. Humilhações de professores, humilhação de colegas, humilhações dos seus pais, dos seus irmãos. Essa ferida da humilhação, ela surge porque provavelmente em algum momento você tentou fazer alguma coisa e não deu certo. Não aconteceu dentro da sua expectativa ou da expectativa dos outros. E a partir daí veio o quê? Uma repreensão. Veio uma palavra dura. Veio um castigo. Veio uma violência física. Veio um abuso emocional. E a gente precisa parar de romantizar aquilo que a gente viveu na infância. A gente, muitas vezes, com a nossa vida de adulto hoje... Oi, Jocelina, seja bem-vinda. Com a nossa vida de adulto hoje, a gente olha para o que a nossa criança viveu lá atrás e a gente minimiza. A gente fala o seguinte, mas na minha época eu apanhava e eu sobrevivi. Ok, você sobreviveu, mas está carregando um monte de ferida emocional aí. E a gente não pode negar isso. Porque tomar um tapa quando você é adulto já dói muito, não apenas fisicamente, mas moralmente, mas o adulto ainda tem capacidade de lidar com aquela situação. Ele tem capacidade de compreender por que aquilo aconteceu. Ele tem capacidade até de reagir, se assim for. Agora, uma criança, quando ela é repreendida de uma maneira brutal, seja através de palavras, seja através de um tapa, ela fica perdida. Ela fica acuada. Porque normalmente quem faz isso é alguém que deveria protegê-la, dar amor, dar afeto. E aí quando ela percebe que quem deveria fazer isso dá, na verdade, um tapa ou fala palavras duras que desvalorizam ela, ela aprende ali que se ela tentar de novo, ela vai tomar esse mesmo tapa ou ela vai escutar essas mesmas palavras. E aí o que acontece? O medo de errar se torna uma prisão. Então é melhor eu não me arriscar,
É melhor eu não falar nada, é melhor eu não me posicionar, porque assim eu não vou ser repreendida. Por isso que você precisa descobrir o que? A causa emocional. Aonde que isso aconteceu? Porque quando você viveu isso pela primeira vez, a sua mente deu um significado. Esse significado, por exemplo, de que se você errar, você vai tomar um outro tapa, você vai ser humilhada, as pessoas vão rir de você. E com isso você paralisa. Só que hoje a tua vida talvez não esteja andando porque você precisa sim dar um passo. Você precisa não decidir, não fazer escolhas. Custa muito mais caro. Custa muito mais caro. Faz sentido isso para você? Oi, Galega. Oi, Cris Marchiori. Seja bem-vinda. Jaque também. Seja muito bem-vinda. Tá fazendo sentido isso para você? Você precisa descobrir a causa emocional. E como é que você descobre a causa emocional? Através de perguntas. De perguntas importantes, poderosas, com, obviamente, uma boa interpretação de um profissional. É o que eu faço, por exemplo, na sessão de planejamento terapêutica, a SPT. Se você tiver interesse de descobrir a causa emocional do seu medo de errar, vai na minha bio, assim que terminar aqui a live, tem um link para a SPT. Essa sessão é individual e a gente vai entender a causa emocional desse medo de errar. Esse medo de errar pode estar numa coisa muito simples. Simples que eu digo assim, algo muito bem localizado. Por exemplo, eu tinha um grande medo de errar. Eu já contei essa história aqui. Eu tinha dificuldade de falar assim ao vivo, de palestrar, de fazer live, de fazer vídeo. Tinha muito medo, tinha muita vergonha. Por quê? Porque aos 5 anos de idade eu mudei de escola, primeiro dia de escola eu não conhecia ninguém, super tímido. Primeiro momento da aula a professora pede para eu me levantar e me apresentar diante de todo mundo. Imagina para uma criança de 5 anos, eu magrinho, dente torto, enfim, me achava muito feio, nervoso, aí na hora eu erro o meu nome. Ao invés de falar Márcio, eu falo Márcia. E todo mundo dá risada, inclusive a professora. Naquele momento, a minha mente deu um significado para aquilo. Falar em público é perigoso. Você falar o seu nome errado é perigoso. Você falar qualquer coisa diante das pessoas é perigoso, porque elas vão rir de você. Esse foi o significado, que se tornou a minha crença. E que passou a ser o meu comportamento. Ou seja, eu nunca poderia estar fazendo isso se eu não tivesse descoberto a causa emocional e ressignificado isso. No meu caso, através da hipnoterapia. Eu ressignifiquei aquele acontecimento para que eu pudesse hoje estar livre para falar. Hoje eu não tenho a vergonha. E hoje eu não tenho medo de errar. Se eu errar aqui, se eu falar uma besteira, beleza, desculpa, gente, vamos seguir em frente, vamos embora. É assim que você vai mudar realmente a sua vida. Então, se você quiser descobrir a causa emocional, entra na minha bio, tem a SPT, que é uma sessão onde tem um investimento simbólico de R$27 para em 45 minutos a gente descobrir juntos a causa emocional. Eu vou fazer perguntas, eu vou juntar peças da sua história, por exemplo, a entender como era a relação que você tinha com seus pais na infância. Era uma relação de afeto? Era uma relação de cobrança? Porque tudo isso já começa a me dar o quê? Indícios do que realmente é necessário ressignificar. Tudo bem? Faz sentido? Então, se você tiver interesse na SPT, link na bio para você participar, como eu disse. É um investimento simbólico de R$27. É para afastar apenas os curiosos e depois, se você seguir em frente com o meu protocolo de hipnoterapia, esses R$27 você usa como crédito. Tudo bem? Coloca aqui a sua pergunta, a sua dúvida, se você tiver. Deixa eu dar um bom dia aqui para Cabral Festas, a Núbia, a Lenci, a Luísa, a Thaís, a Jaque, a Cris. Sejam todas bem-vindas. Esse medo de errar, ele está paralisando a sua vida. E agora você precisa fazer uma reflexão que ela é importante, mas ela é dura também. Quanto que está te custando ser prisioneira desse medo de errar e não arriscar?
Quanto que está te custando? Você talvez fale assim, Gata, não está custando nada. Eu já estou aqui confortável, eu já me conformei com a vida que eu estou levando, é assim mesmo. Uma vida sem alegria é uma vida muito pesada. Uma vida sem prazer é uma vida muito pesada. Se você não tem alegria no que você faz, se você não tem alegria nas suas relações, se você não tem alegria, se a conta emocional ela for negativa, você vai adoecer. Você adoece. É inevitável. É inevitável que você adoeça. Seja por uma doença física, seja por uma doença emocional. Você simplesmente adoece. Tudo bem? Faz sentido? Obrigado, Cabral. Seja bem-vindo. Eduardo, Lúcia, sejam bem-vindos. Você adoece. E não decidir, não fazer escolhas, te mantém presa nessa gaiola do medo de errar. E ficar presa nessa gaiola não vai mudar a sua vida. O que você precisa, como eu disse, a coragem não vai surgir do nada. A coragem é uma construção. Escreva aqui, coragem é uma construção. Coragem é uma construção. E essa construção significa muitas vezes entender essa causa emocional para curar essa ferida emocional através de blindagem emocional. Quando você cura essa ferida emocional, você não sofre mais com ela. Então, se surgir um desafio para você e surgir um medo de arriscar, você domina esse medo. Você não gostaria de aprender a dominar os seus medos? Você não gostaria de dominar esse pavor que talvez você tenha de dar um próximo passo? E eu vou além. Como é que seria a sua vida hoje se você já tivesse tomado a decisão que você precisa tomar? Porque você está aqui hoje comigo porque tem uma decisão que está fazendo você sofrer. Uma decisão que você tem medo de tomar. E você sabe melhor do que eu e melhor do que qualquer pessoa que essa decisão vai te trazer alegria. Ela vai te trazer alívio, ela vai te trazer outras possibilidades. Entenda que a vida não precisa ser um script fechado. A vida, ela está sendo construída todos os dias. Todo dia você tem a chance de fazer diferente. Você tem a chance de escrever uma nova história. Todos os dias. Todos os dias. Daniele, seja bem-vindo. Alessandro, seja muito bem-vindo. Todos os dias você tem a chance de reescrever a sua história. Com coragem. Mas a coragem da ação com preparação. Não a coragem heróica. Não a coragem desestruturada, inconsequente. Essa coragem inconsequente, heróica, ela não vai surgir do nada. E se ela surgir, ela vai te trazer mais problemas. Muito mais problemas do que realmente uma mudança definitiva na sua vida. Prepare-se, e a primeira preparação é dominar as emoções. Mas eu só consigo dominar as emoções se eu curo as minhas feridas emocionais. Por isso que eu tenho que entender a causa emocional desse medo de errar. Esse medo de errar foi uma construção que a tua mente criou, foram significados. Talvez você fez lá talvez você teve uma repetência. Eu tive uma repetência. E aquilo me marcou. E aí eu comecei a me sentir incapaz. Achava que tudo que eu faria daria errado. Que eu não conseguiria ser aprovado. E é isso que você precisa cuidar agora dessa causa emocional. Oi, Letícia, seja bem-vinda. Essa causa emocional. Então, se você quiser descobrir essa causa emocional, eu te convido de novo. Um link na bio, aqui na minha bio do Instagram, para a sessão de planejamento terapêutico, a SPT. Nela, através de perguntas, a gente vai entender a causa emocional do seu medo de errar, daquilo que está te paralisando, às vezes até de uma fobia, porque às vezes o medo de errar se torna uma fobia. Tem muita fobia que a gente tem que está ligado a isso. Quer ver uma que é simples não, né? Que é comum? Dirigir. Medo de dirigir. Quem aqui tem medo de dirigir? Esse medo de dirigir, normalmente ele está associado ao quê? Ao medo de errar.
Porque muitas vezes você tomou várias broncas lá na infância e aquilo se torna um alarme para você fugir de situações que você pode tomar bronca. Porque dirigir não é uma coisa simples. Hoje você talvez dirija, né? Eu dirijo, a gente acha que é simples, mas não é, é complexo. Para quem nunca dirigiu, é complexo. Só que aí você, por uma situação já complexa, você já tem um medo de errar, é claro que a chance de dar certo é mínima, porque você vai errar. E o problema de você errar não é você simplesmente desistir. O problema é você se afundar emocionalmente, achando que você é aquele resultado. E é isso que eu quero que você entenda. Você não é o resultado que você teve ao longo da tua vida. Tudo bem? Oi Cida, oi Cris, sejam bem-vindas. Você não é. Então você precisa descobrir a causa emocional desse medo de errar o quanto antes, para você poder destravar a tua vida, desbloquear, para você construir essa coragem da ação com preparação. Porque se você não fizer isso, a vida vai passar, a vida vai continuar acontecendo e você vai se frustrar. E você não merece isso. Você merece ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida de amor, de felicidade, de alegria, de prosperidade. Você talvez hoje não esteja prosperando. Por quê? Porque você se conformou com medo de arriscar. Você poderia estar ganhando talvez mais dinheiro do que você está ganhando hoje. Por quê? Porque você tem medo de errar, você tem medo de arriscar. Agora, se você não descobrir a causa emocional disso, você vai permanecer desse jeito. E a tendência sempre é piorar. Oi, Neuza. A tendência é piorar. Quem fica paralisado não melhora de vida. Me mostra uma pessoa no mundo que tenha ficado paralisada pelos medos, que tenha melhorado de vida. Pelo contrário, ela infelizmente só adoeceu. Ela só adoeceu. E a pior dor que existe é a dor do arrependimento. Aquilo que você não faz. Aquilo que você poderia ter feito, aquilo que você poderia ter sido. Ah, Gata, mas não dá mais tempo. Claro que dá tempo sim, claro que dá tempo. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu quero que você reflita hoje. Qual é a história que você quer que os seus filhos ou netos contem sobre você? Qual é a história? A história de uma pessoa covarde, uma pessoa que se conformou, que se manteve prisioneira desse medo de errar? É essa a história que você quer que essas pessoas que te amam contem sobre você? Ou a história de alguém que decidiu dar um basta? A história de alguém que decidiu construir coragem em uma vida diferente e descobriu a causa emocional, ressignificou e a partir daí começou a se preparar cada vez mais através de blindagem emocional. E aí ela teve a vida que ela desejava. Qual é a história que você quer contar? Qual a escolha que você faz? Qual é a história que você quer que as pessoas contem sobre você? A pessoa conformada ou a pessoa inconformada? A pessoa que foi realmente buscar uma vida diferente. Então, se você quiser começar esse processo para valer, você precisa descobrir a causa emocional do seu medo de errar. Vai na minha bio aqui no Instagram assim que terminar, clica lá, preenche um formulário para a sessão de planejamento terapêutico. É uma sessão onde, durante 45 minutos, eu vou te fazer perguntas e a gente vai entender a causa emocional desse medo de errar e eu vou te dar um caminho para você realmente ressignificar isso para que você possa destravar a sua vida. Imagine a vida diferente que você pode ter a partir de agora, principalmente a partir do momento que você descobrir onde tudo começou e como modificar isso. Tá bom? Então, link na bio para a SPT, para a sessão de planejamento terapêutico, eu garanto para você. São R$27, R$27 é um investimento simbólico, como eu disse, para separar apenas os curiosos, porque tem muita gente que acaba só curioso e principalmente, às vezes, pessoas descompromissadas que marcam e depois desmarcam. Esses R$27 é exatamente para
separar os descomprometidos dos comprometidos. Eu tenho certeza que você faz parte do time dos comprometidos. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje. A gente se vê amanhã às 8h30. Grande abraço. Tchau!